Como vão, acadêmicos? Tudo bem? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo e por um pedido da acadêmica Carla do terceiro semestre do Centro Universitário Anhanguera aqui de Campo Grande, nós vamos começar o Learning Law Constitucional. Então, o Learning Law Constitucional 1, nós trataremos dos seguintes assuntos. O poder constituinte, e aí como poder constituinte nós falaremos o conceito de poder constituinte, falaremos das espécies, poder constituinte originário, histórico revolucionário, poder constituinte derivado, reformador decorrente revisor, e a teoria da recepção. Pessoal, o que é poder constituinte então? Um conceito rápido de poder constituinte é aquele poder de criar ou reformar a Constituição, e esse poder ele emana do povo, o povo é o titular desse poder, que busca o quê? Criar o Estado. É por isso que o nome é constituinte, porque constitui o Estado, estabelecendo as regras que organizam aquele Estado e os direitos fundamentais. E nós temos ali algumas espécies, na verdade duas espécies de poder constituinte, o originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele primeiro movimento de Constituição, é aquele que cria a Constituição de determinado Estado. E o poder originário ele se divide em dois, o poder constituinte originário histórico e o poder constituinte originário revolucionário. O poder constituinte histórico, originário histórico, é aquele que cria a primeira Constituição. Então a primeira Constituição posta pelo povo em um Estado criando aquele Estado, então é o poder constituinte originário e histórico. Já o poder constituinte originário revolucionário é aquele onde já há um sistema jurídico constitucional anterior e aí, através de uma revolução, que pode ser armada ou não, há uma quebra com esse regime jurídico. A partir de então é posta pelo povo, pelos representantes do povo, uma nova Constituição, iniciando um regime jurídico novo naquele país, ou naquele Estado. Quais são as características, então, do poder constituinte originário? Tanto o histórico quanto o revolucionário. O primeiro deles, ele é inicial. Ele inicia um sistema jurídico novo. Ele inicia um ordenamento novo. Tudo bem? Rompendo, se for no caso do revolucionário, rompendo com as normas jurídicas anteriores. Rompendo com o sistema jurídico anterior. E se for o histórico, iniciando o Estado conforme a ideia do povo. Ele é ilimitado. Por que ele é ilimitado? Ilimitado juridicamente. Porque ele não precisa respeitar nada posto pelo ordenamento jurídico anterior. Ou seja, ele cria tudo de novo, ele é ilimitado. O poder constituinte, o titular do poder constituinte, ele pode colocar, entre aspas, tudo na Constituição, iniciando um novo sistema. E incondicionado também, porque não se condiciona a nada. Mas, pessoal, isso é até a vírgula. Por quê? Porque nós sabemos que o poder constituinte originário, por mais ilimitado e incondicionado que seja, ele deve respeitar o quê? As características daquele povo. Uma vez que são os representantes do povo que criam essa Constituição, então ela deve representar ali aquele povo, a parte cultural, a parte sociológica, a parte antropológica daquele povo. Então esse foi o poder constituinte originário. O poder constituinte agora, o derivado, é aquele instituído pelo poder constituinte originário com o fito, ou com a ideia, de atualizar a Constituição. Então a Constituição ela já está posta e o próprio poder constituinte originário vai lá e autoriza-se fazer uma revisão da própria Constituição. E nós temos três tipos: o derivado reformador, o derivado decorrente e o derivado revisor. Poder constituinte derivado poder constituinte derivado reformador. O reformador é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo Federal, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com o fito do quê? De atualizar a Constituição. Então nós sabemos que a nossa Constituição Federal, a de 88, ela é uma Constituição analítica, ou seja, muitos assuntos que não são apenas materialmente constitucionais são postos na nossa Constituição. Por exemplo, o próprio artigo 226 que trata de família. Então, na verdade, família é uma matéria de direito civil, não direito constitucional, afinal não outorga direito fundamental e nem organiza o Estado, então, na verdade, é direito civil e está posta na nossa Constituição. Então, a nossa Constituição ela é tida como analítica. Sendo assim, ela precisa de uma reforma constante. E o poder constituinte derivado reformador, ele tem essa ideia de reformar a Constituição, adaptando ela às novas vontades da nação. Ele é previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 60 da nossa Constituição, é aquele artigo que trata das emendas constitucionais. Olha o que diz o artigo 60 lá.
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, então há a possibilidade de você alterar artigos da Constituição Federal através das emendas. E essas emendas constitucionais são chamadas de poder constituinte derivado reformador. Nós temos também o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que outorga ao Estado-membro o poder de criar uma Constituição. Então os Estados-membros do Brasil, os 27 Estados-membros, eles têm o poder, outorgado pela Constituição, de criar as suas próprias constituições estaduais. E isso está previsto aonde? Está previsto aonde? No artigo 11 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Olha o que diz lá, artigo 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Tudo bem, pessoal? Então ele é derivado, decorrente por quê? Porque as Assembleias Legislativas podem criar o Estado-membro, constituir o Estado-membro, organizar aquele Estado-membro através da Constituição Estadual. Por último, nós temos então o poder constituinte derivado revisor, é aquele previsto no artigo 3º dos ADCT, e diz o seguinte lá: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ou seja, decorridos 5 anos da promulgação da Constituição, ou seja, a partir de 5 de outubro de 1993, poderia ser feita a revisão constitucional, onde os membros do Congresso Nacional se reuniriam em sessão unicameral, ou seja, não faria diferença se você era deputado ou senador, e pela maioria absoluta você poderia alterar artigos da Constituição. Foram feitas 6 emendas de revisão. Agora não se pode mais utilizar esse poder constituinte revisor, tão somente o poder constituinte derivado reformador, que é através das emendas. Quais são as características dos 3 poderes derivados, poderes constituintes derivados? As características são porque eles são secundários, eles advêm da Constituição, eles advêm do poder constituinte originário. Então tem o poder constituinte originário primeiro, para depois vir o poder constituinte derivado. Ele é limitado e também é condicionado. Condicionado ao quê? Ao poder constituinte originário. Então o poder constituinte originário ele limita o poder constituinte derivado. Por exemplo, nós temos o artigo 6º, parágrafo 4º, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que impõe um limite aos poderes constituintes derivados reformadores, onde você tem ali as cláusulas pétreas. Um poder constituinte derivado reformador não pode alterar as cláusulas pétreas, conforme diz lá o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Então, ele é limitado pelo poder constituinte originário. Pessoal, e por último, para fechar aqui a nossa videoaula, nós temos a teoria da recepção. Porque a grande pergunta que fica é o seguinte: se há um poder constituinte originário, e nós falamos aqui no começo que o poder constituinte originário ele rompe com o sistema jurídico anterior, ou ele cria um novo sistema jurídico no Estado, a pergunta é o seguinte: e as leis infraconstitucionais, as normas infraconstitucionais que estavam postas no regime jurídico anterior, como fica? Então, pela teoria da recepção, quando é elaborada uma nova Constituição, tudo que não a contrarie materialmente é recepcionado pela Constituição. Tudo bem? Por quê? Porque seria muito difícil aprovar todo o ordenamento jurídico novamente. Daria muito trabalho. Então você recepciona tudo o que não for contrário à Constituição Federal nova. Tudo bem? E aquilo que não for, ou melhor, que for contrário à Constituição nova, então você diz que não foi recepcionado, então não é aplicado no sistema jurídico novo. Tudo bem, pessoal? Então a teoria da recepção, tudo que não contrariar a Constituição nova é recepcionado, aquilo que contrariar, então não será recepcionado e não será aplicado no novo sistema jurídico. Pessoal, então isso na verdade, essas nossas videoaulas, elas são um resumo da matéria aplicada em sala de aula. Pessoal, mas isso não esgota o tema. Para você esgotar o tema, então nós temos livros muito interessantes, o direito, por exemplo, o Direito Constitucional Esquematizado, de Pedro Lenza, é um livro bacana para se estudar para concurso, e também Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, são temas excelentes. Lá trazem os pormenores de cada poder constituinte, vale a pena ler.
Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, esse foi o nosso Learning Law Constitucional 1. Para qualquer sugestão, mande um e-mail para nós aí no contato@mnpc.adv.br, e para nos ajudar aí a fazer vídeos cada vez melhores, curtam no Facebook, compartilhem e lá no YouTube se inscrevam em nosso canal. Qualquer dúvida pode colocar também nos canais ali que nós responderemos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima videoaula.